Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de Hataraku Mao-sama. Eu sou o Raul e diz a lenda que se a Emília juntar todas as partes do Exode, ela vence a luta de cara. Qual Emília? Do sentido do capão amarelo? Você sabe que o nome da Amy é Emília, né? Eu sei disso. Ela só pode deixar a tua piada pior ainda. Melhor que isso, só se chegasse uma ou falar assim, eu amo a Emília. Um dia acontece. Aqui é o Lucas e... meu pai do céu, que saudade eu tenho do design da primeira temporada. Cara, é anti-modernidade. Eu sou a favor da personalidade, mano. Tem personagens que eu olhei assim, tá? Eu sou a favor quando o cara desenha o rosto do personagem. Então, não tá desenhado mais as coisas, cara. Então, exatamente, eu sei. Tá estranho, mano. Tá estranho. Extra, Lucas fala que não gosta do design da 3Hz. Mandou fechar o estúdio. Pode ser também. Extra, Lucas diz que os designs de todos os animes modernos são um lixo e que a indústria de anime deveria morrer. Não tô. Não, isso aí é o Miyazaki. Isso é o Miyazaki. Mas esse da segunda temporada de Mao, triste, viu? Triste. Aqui é o Muriel e eu mal posso esperar pela quinta temporada, onde ele vai tomar os meios de produção e aplicar o socialismo no McDonald's. Mao Stalin. Não. Não. Reformula isso aí, do Mal Marx. Só acho genial o anime que o rival do McDonald's ser o KFC. O Henry tinha que estar aqui exatamente nesse podcast pra gente saber os detalhes dessas franquias no Japão. Mas faz sentido porque, vamos ser sinceros, que o frango frito é muito forte no Japão. Não, e sem sacanagem, como eu morei fora, lá fora o KFC é muito mais forte aqui no Brasil. Mas muito mais forte. Tem KFC que disparado por tudo quanto é canto, velho. Comer um balde de frango frito com molho é maneiro demais. Pô, e aquele franguinho apimentado, então. Bom demais, KFC, manda um lanche pra nós aí. KFC patrocina a gente. Aceitava, viu? Aqui é o Carlos e... Peace Jack, Samar, Peace Jack. Cara, eu adoro o alfabeto deles, cara. Mais alfabetos estranhos, vamos dizer mesmo. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Volta dos e-mails, o nome original, Hataraku Mao-sama, gênero, comédia, fantasia, slice of life e sobrenatural. Vamos falar das duas temporadas aqui, então são 25 episódios, 13 da primeira temporada e 12 da segunda. A primeira temporada estreou em 4 de abril de 2013 e terminou em 27 de junho de 2013, enquanto a segunda temporada estreou em 14 de julho de 2022 e teve seu término dia 29 de setembro de 2022, ou seja, um pouco mais de 9 anos depois. Nossa. É outro mundo, 9 anos, hein, cara? Na indústria dos animes. É outro tipo de roteiro, é outro tipo de ritmo, é outro tipo de animação. Interessante porque se você comparar as diferenças de Oregairo e Hataraku, mano, eu acho que o Oregairo foi muito mais feliz, sei lá. Que eu lembre, o Oregairo caiu pra cima, porque ele caiu pro estúdio melhor. Tem isso. Pra quem é que foi, né? Pra onde é que foi? E aqui nós temos o inversamente proporcional. Exatamente. No Brasil, você só consegue ver a segunda temporada, porém a segunda temporada está em português na Crunchyroll. Os estúdios
estúdios, como eles comentaram. A primeira temporada é feita pelo estúdio White Fox, super conhecida por Steins Gates, Goblin Slayer e ReZero. Já o estúdio 3 Hertz, o Sun Hertz, é o estúdio de Sword Art Online, Alternative e Gun-Gay Online, inclusive a única temporada de Sword Art Online que presta. E do filme Black Fox, que é um filme que foi feito em parceria com a própria Crunchyroll também, né? Foi, eu lembro. O pessoal ficou hypado por esse filme até que ele lançou. Aí quando ele lançou, o hype passou. Cara, até no quesito direção, a mudança é tremenda, porque a primeira temporada da White Fox foi dirigida por Naoto Hosoda, diretor de Mirai Nikki, Juni Taisen e Shuffle, enquanto a segunda temporada do estúdio 3 Hertz foi dirigido por Daisuke Tsukushi, que é o diretor do Isekai Cheat Magician e Girlfriend Note. Mas convenhamos que nenhum dos dois assim me inspira muita confiança. Só o sobrenome Hosoda. Primo, né? É o primo pobre. É a família Hosoda sempre aí, né? A tia dele chegou lá na casa, sabe, no Natal, falou assim, pô, arruma um trampo pro teu primo aí. No mundo dos animes, a família Hosoda só perde pra família Watanabe, né? Ah, tem isso, né, irmão? Porra, assim, são duas famílias muito importantes na indústria do Japão, né, velho? Família. Ah, outra família muito importante na indústria do Japão é a família Sato também, vira e mexe nos mangá também. Exatamente. É aquilo, a pessoa dessa família que nasce e não quer trabalhar com isso é a vergonha da família, né? Inclusive a família Sato, no caso, no Brasil, ela foi até mais longe, né? Lá no Japão fez até um cara ser piloto de Fórmula 1 e aqui no Brasil nós temos uma apresentadora vulgo influencer, né? 3BBB. Mas tu vê a influência, o nível altíssimo que eles têm no mercado de entretenimento, cara. A dublagem brasileira é feita por eles, os grandes escudeiros aí da Crunchyroll, o estúdio Som de Veracruz, com direção de dublagem de Matheus Caliano. A fonte da obra é uma light novel com argumentos de Satoshi Uagahara e artes de 029, eu não falo japonês, mas deve ser Oniko. O rei demônio Sadao está a apenas um passo de conquistar o mundo, quando é derrotado pela heroína Emília e forçado a se deslocar para o mundo nosso, vulgo Japão, vulgo Tóquio, né? O vulgo, a única parte do mundo que existe pros japoneses. Exatamente, né? Ele saiu de uma ilha pra morar em outra ilha, foi isso que aconteceu. Isso aconteceu. E como conquistar o mundo é o único desejo do nosso querido rei demônio. Então, obviamente, são necessárias umas novas situações para que ele consiga desenvolver o seu plano e conseguir dominar esse novo mundo. E logo por causa disso, ele vai trabalhar no McDonald's. Eu vou dizer que o rei demônio descobriu um demônio maior que ele. O capitalismo. Inclusive, isso é uma frase que existe na primeira temporada, né? Que é maravilhosa. Como o poder do capitalismo consegue controlar tudo e a todos, cara. Isso é muito bom. Tanto que, pra dominar esse novo mundo, né, onde não existe magia, o nosso Mao aí, o Sadao, ele tem que dominar a empresa mais influente do mundo, que é o McDonald's. McDonald's? Não dá, cara. A empresa do palhaço. Não consegue, Moisés. Agora tu falando disso, só imagina o palhaço saindo de um carro. Não dá. Pior que o palhaço aparece na primeira temporada, alguma cena. Aham. Não, cara, assim, esses contextos assim que eles colocam é maravilhoso nessa obra, cara. Antes da gente começar a falar da animação, né, a gente começou a introduzir isso aí. É complicado a gente fazer um comparativo da primeira pra segunda temporada, que são praticamente 10 anos, né? São 9 anos e alguns meses. Tranquilão, velho. Tem gente que tem filho durante esse período de diferença de tempo. Além da questão de 10 anos, que a mídia em si, ela muda bastante, bem rápido, né? Tu tem a questão que a própria situação narrativa da história é muito diferente entre as duas primeiras temporadas, né? A primeira temporada é basicamente comédia, a segunda temporada existe um roteiro narrativo que vai de uma ponta a outra. Eu discordo um pouco, porque assim, a segunda temporada ela só consegue ser do jeito que ela é, porque a primeira temporada o foco tá em a gente conhecer os personagens, construir os personagens e a relação entre eles, né? A inter-relação entre eles, como eles se comunicam com o outro, como eles reagem a diversas situações. Então a primeira temporada ela é toda pra dar a construção do grupo de personagens, as interações entre eles, pra daí a história poder focar na construção narrativa, agora que você já conhece o grupo, sabe como eles se comportam. Até é bom pro autor quando faz esse tipo de coisa, né? Mas teve anime aí que no primeiro episódio já colocou as 5 peças do Exódio, não precisou de uma temporada inteira introdutiva, não. Ah, tem esse detalhe. E depois nunca mais usou. Não, porque jogaram no mar. Jogaram no mar, né? Foi parar em Ente Isla, né? O Exódia. Exato.
Fez o caminho ao contrário, né? Eu concordo contigo, Muriel, nesse sentido. Mas, velho, tipo, a primeira temporada, por mais que as duas temporadas tenham muito comédia, assim, a primeira temporada também é muito pautada em montar o que são os dois mundos, né, velho? Sim. Então, tipo assim, apresentar para esses personagens novos o que é o nosso mundo e, ao mesmo tempo, apresentar pra gente o que era o mundo de Ente Isla as vontades dos outros personagens, né? Tanto que é legal que eu acho que o grande acerto da segunda temporada é conseguir, mesmo depois de 10 anos, rapidamente conseguir linkar com a primeira e conseguir fazer as conexões que são necessárias do que foi contado na primeira, né? Como, por exemplo, os objetivos da Amy, né? Nesse caso, que eles são modificados no final da segunda temporada, né? Os objetivos e o porquê de ela tá querendo, correndo atrás e se esforçando pra derrotar o Mao e tudo mais e tal, ele é quebrado isso no final da segunda temporada. Sim. O que é bem legal. E aí, tipo assim, eles conseguem conectar muito bem, demonstrando que é um roteirinho muito bem amarrado da obra, nesse sentido como um todo. Outra coisa que eu acho positiva da primeira temporada ter esse foco nos personagens, eu não sei como é que foi pra vocês, mas eu fui direto pra segunda temporada e eu ainda me senti familiarizado com a narrativa, porque a primeira temporada era só os personagens, então eu ainda tenho... essa conexão durou esses 10 anos, então quando eu entrei pra segunda temporada, eu ainda lembrava deles, sabe? E da personalidade deles e tudo mais, e, tipo, deu um sentimento nostálgico de ser pessoas que eu não tinha visto há muito tempo e eu não sentia uma estranheza, tipo, eu não lembro desses caras, não sei o que, sabe? A primeira temporada, a gente falou que é muito apresentado de personagens e os contextos históricos e de sociedade de Ente Isla, né? Porque o nosso contexto assim, de sociedade contemporânea, a gente vive. A lista maldita! A gente conhece, não tem jeito. É tipo assim, é do nosso dia a dia. Aí a gente assiste 1 milhão de animes aí, então a gente já sabe o que é. E os contextos de Ente Isla, eles são muito básicos. É tipo assim, tem uma organização lá da igreja que é corrupta e tipo assim, é isso, irmão. A coisa mais complexa pra tu lembrar era que, tipo assim, tinha uma inquisição dentro da igreja lá. E é só isso. Não tem nenhum nível maior de complexidade. Então, a primeira temporada, ela é muito, de novo, como vocês falaram, apresentações, e ela é comédia e slice of life. O roteiro dela é basicamente assim, deu merda, vamos resolver? Mas eu vou te falar, cara, assim, sendo muito sincero, o que eu mais gosto em Hataraku Maou-sama é o ato de eles ficarem zoando com o mundo, a partir de uma perspectiva totalmente fora do comum, né? Então, eles ficarem brincando com esse negócio do capitalismo, fazendo piada, como, por exemplo, eles fazem piada no início da primeira temporada que a Amy conseguiu alugar um apartamento e ela fica esfregando na cara dos caras que ela tem um ar-condicionado. E tipo, ela é atendente de telemarketing. Isso, né? Eles fazendo essas várias piadas com o nosso mundo é a coisa que mais encantava no roteiro de Hataraku Maou-sama, porque eu acho muito bem assertivo as piadas que eles vão fazendo, o desenvolvimento das coisas que eles vão construindo ali e tal. Então, sendo muito sincero, eu fui pra segunda temporada, no caso, eu comecei a ver a segunda temporada sem ter visto a primeira e parei no meio por causa que a gente ia gravar o cast e voltei pra ver a primeira. Eu senti algo muito parecido com o que o Muriel sentiu, de eu não precisar ver a primeira, de novo, mas eu senti vontade de assistir por causa desses detalhes, porque ele tem ainda na segunda, mas é menos, entende? A comédia é muito espertinha, né, cara? Cara, tanto que a primeira temporada, a gente tem que lembrar que o episódio final não tem nada a ver com o roteiro base da guerra ou de qualquer outra coisa. É só uma comédia do Lúcifer comprando uma porrada de colchão, sendo enganado por um contrato e eles precisando de um advogado. É maravilhoso. Inclusive, pra mim, o melhor personagem da série inteira é o Ashel, porque ele consegue ser dono de casa e ainda secretário de Yakuza. Então, eu acho maravilhoso, tá? Sim, mano, eu achei muito legal essa pegada mesmo do Isekai reverso. Sim, é muito bom, cara. Que a galera vem, só que eles vão ter que lidar com o dia a dia de uma sociedade, tipo, capitalista mesmo. Eles zoarem com esses conceitos que nem o Carlos falou. Isso é muito bom, velho. Porque eles sabem fazer as piadas certas, né? E aí você fica no seu apartamento sem ar-condicionado rindo e depois tu chora. Eu gosto de como eles trabalham na época certa, talvez sem querer, né? E da maneira certa. Os animes de 2013, eles ainda eram aqueles animes um pouco mais lentos. A gente ia descobrindo aos poucos. Tanto que, como tem 13 episódios, na verdade 12, só um episódio de uma comédia, só com 12 episódios, cara, eles tiveram tempo só de apresentar os personagens. Tanto que gera esse estranhamento que vocês falaram. Olha, eu acho que nem precisava assistir a primeira, porque os personagens não se desenvolvem na primeira temporada. Por que não? Há tempo. Só há
tempo de apresentar e como que eles iam interagir com aquele novo contexto de um mundo sem magia, né? Aí na segunda temporada, você começa a ver esses personagens desenvolvendo. Aí eu acho incrível como 9 anos depois foi muito bem, porque a gente tem uma maneira de trabalhar roteiro hoje em dia pra animações muito mais dinâmica. E você sente isso na segunda temporada, né? Até na maneira de os personagens interagir e se desenvolver, porque é natural. Todos os personagens se desenvolvem de maneira extremamente natural, inclusive o Mao, né? Porque ele é um rei, então começa a agir como um rei, ele começa a pensar como um rei, e fala, peraí, naquele contexto daquele mundo lá, realmente, eu não fiz isso, eu faria isso, e olha, eu fiz aquilo ali aquela vez, isso aqui funciona aqui, né? Que ele começa até a pensar na questão, peraí, só funciona desse jeito porque eu unifiquei o mundo lá, todo mundo era meu adversário, hoje em dia eles trabalham junto comigo, não sei o que, são meus parceiros, talvez se eu fizer desse jeito aqui, funcione, né? Então, a história, se você parar pra pensar, até que tem um roteiro até que um pouquinho denso na segunda temporada, porque tem bastante coisa pra apresentar de roteiro, porque personagens já são todos apresentados, né? Eu discordo um pouco que não tem desenvolvimento da primeira temporada. Pra mim tem, mas não tem tão linear quanto você espera de uma obra de fantasia, aventura, enfim, tudo mais. É claro que vai ter um desenvolvimento ou outro, mas não há tempo de fazer muita coisa, porque praticamente a gente tem um personagem a cada episódio sendo apresentado. Mas ainda assim eu acho que, tipo, ele consegue te mostrar algumas nuances, tipo de Ente Isla, até da própria Amy, porque ela é aquela personagem que, por exemplo, ela veio acompanhar o Mao e matar o Mao. Só que ela vê que o Mao, peraí, o cara é o rei demônio, mas ele não age de acordo com isso, entendeu? O próprio Axiel é o cara que, tipo assim, tu vê que ele tá mais preocupado em ser o braço direito e em dar um suporte pro Mao do que qualquer outra coisa, entendeu? E deixa algumas, assim, o desenvolvimento da história que eu falo, porque você começa a ter algumas dúvidas e entender, peraí, isso é uma dúvida da Amy, talvez o cara não seja realmente tão mal assim, talvez ele entenda os humanos, entendeu? E você como espectador fala assim, mas eu vi, ninguém me contou, eu vi na primeira temporada, lá no prelúdio lá, que ele deliberadamente mandou atacar os humanos. Como aquele cara é esse cara? Por que ele é assim? Eu tô vendo. Mas no dia a dia ele fala assim, peraí, mas pela forma de agir, talvez ele tá fazendo aquilo pra proteger a galera dele. Eu não tô vendo. O anime não tá me falando. Mas os diálogos, as atitudes, elas me levam a crer. Sabe, o anime é um anime de comédia, é um anime idiota, digamos assim, porque é bobo, mas eu acho que ele não me trata como um idiota, entendeu? Eu acho que ele, tipo assim, é aquela comédia que, mano, se tu prestar atenção, tu consegue ver o roteiro ali. Durante a comédia, ele tá construindo no subtexto, no plano de fundo, ele tá construindo foreshadowing narrativo pras coisas que ele vai acabar trabalhando lá na frente na narrativa. Inclusive, o que o próprio Lucas comentou, né, o que a gente tem na primeira temporada ali, é uma introdução de como a Amy começa a enxergar o Mao, né, fala, peraí, esse cara aqui é aquele lá? É o rei do submundo? Até isso é muito bem trabalhado já na segunda temporada, que você tem o arco ali da colheita, né, que ela relembra todo o trauma que ela passou, porque ela fala, peraí, o cara que destruiu a fazenda do meu pai, não sei o quê, é um absurdo esse cara ir lá mexer com plantação, eu não quero isso, não sei o quê. Ela começa a ver ele trabalhar e tudo mais, e aí você começa a ver os comparativos, e tem um diálogo que eu acho de suma importância, e ele fica muito no subtexto ali, que é a hora que ela chama o Mao de demônio e fala, não, peraí, quem chama a gente de demônio são vocês, nós, pra gente, a gente é normal, a gente vive em um mundo onde tem várias raças diferentes, e a gente vive em conjunto, é isso. Quem achou por bem chamar tudo isso de demônio e falar que todos eles são do mal, foi você e sua igreja. Assista! Crítica do capitalismo e da igreja, olha só. Eu tava pensando aqui com o Raul aqui antes do podcast, que assim, uma das primeiras cenas da segunda temporada é mostrando como tava a reação das nações menores e da igreja com relação às criaturas lá em Ente Isla. E você vê que, tipo assim, as criaturas sem o rei demônio, sem o Mao, elas começaram a fazer um movimento automático de recuar. Tipo assim, sem o nosso líder, a gente não tem por que continuar isso. A gente não tem algo que nos une pra gente continuar indo pra cima. Então eles já começaram a recuar. Mas mesmo com eles fazendo um recuo natural, o anime te mostrou a sociedade começou o quê? A dizimar essas tropas que estavam já em recuo. Tipo assim, você vê essa cena, entendeu? Então você para e pensa assim, por isso que eu comento que, pra mim, por mais que o anime não pare, às vezes, e te conte, olha, faça aquele flashback, o nosso mundo é muito sofrido, não sei o que lá, sabe? Que acontece em várias séries que contam essa divisão entre humanos e demônios. E eu até fazer uma recomendação de um anime que fala muito sobre isso, que é o Mao Yusha, mas assim, ele meio que te faz entender que, talvez os caras só queiram ter um espaço pra eles. Mas o legal disso
disso, cara, é a forma que ele constrói. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar quando a gente vê, porque assim, é uma obra bem na questão narrativa. Ele não tenta inventar muita coisa, ele não tenta revolucionar nada. Inclusive, ele usa muitos clichês pra trabalhar a base. Exatamente, mas é o saber escrever, usar subtexto, usar desenvolvimento de personagens pra contar a lore e essas relações que vocês estão fazendo. E é uma história de comédia bobinha que o cara vai trabalhando no McDonald's. Sim. E tá tudo bem construído. Não precisa ser revolucionário, precisa ser bem feito. Quantas obras que a gente vê que simplesmente essas questões políticas, elas são entregues de forma expositiva. Os caras lá te explicando, tu fica um episódio inteiro lendo os caras falar. E aqui no Hataraku Maou-sama, tu vê eles desde a primeira temporada trabalhando isso no subtexto por trás. E aí nessa temporada a gente vê algumas coisas um pouco mais diretas, mas não expositivas, mas funciona porque lá atrás ele fez essa construção no subtexto, nos personagens, sabe? Então isso é uma boa escrita dentro de uma obra bobinha de comédia que o cara vai trabalhar no McDonald's. A gente fez um podcast no passado de clichês que a gente comenta mais ou menos isso, cara. O que é o clichê? Clichês são fórmulas de contar algo ou fazer algo que a gente já sabe que humanamente dá certo. As pessoas gostam daquilo. Uhum. Só que você precisa de ter uma motivação pra aquilo. Eu posso fazer, tipo assim, o cara que é o fracassado do colégio, mas na verdade o cara é o super fodão. Eu posso fazer isso. Todo mundo fala, é isso aí mesmo. Pô, mas se tu entregar um cara que ele esconde o poder dele e é fodão só porque ele quer esconder, é uma merda. Mas você como espectador, você começa a olhar e falar assim, tá, você tá me tratando como um idiota. Você só quer me entregar um underdog lá fodão porque você quer brincar com esse meu sentimento de superação. Mas você não tem um contexto, mas um motivo por isso. Construção, né? Tem uma construção por isso. Eu acho que é muito essa linha. O vilão que não é o vilão, né? É o cara que é tido como o cara mal, mas não é tão mal assim. Beleza, a gente conhece uma porrada de histórias que são assim. Uma porrada. Pô. Inclusive, é muito clichê das próprias light novels da época, né? Se você parar pra pensar, o protagonista homem, que é um nice guy mal visto, e a protagonista mulher, que é a bipolar, era muito comum naquela época. Você tem o Toradora, você tem o próprio Shana, você tem várias obras da época que tinha exatamente esse estereótipo de personagem. Essa mesma composição de personagem, sim. Sim, e os personagens que entram depois eram exatamente os mesmos. É a Loli peituda, é o Nietzsche, é o cara bichonen, é a menina personagem mais séria que usa as roupas ali clássicas japonesas, mas o jeito que isso é trabalhado é muito melhor. É com saber escrever os personagens. É porque assim, tu tem clichê, que nem o Lucas falou, porque é construções narrativas que a gente sabe que funciona bem, não só no sentido de que as pessoas gostam, mas muitas vezes narrativamente é um bom tipo de personagem pra trabalhar dentro da tua obra. E aí as pessoas usam, só que tu tem como usar de formas que vai agregar valor à tua obra e simplesmente colocar porque as pessoas gostam, né? A escrita se torna tão boa a ponto que você pega esses clichês, que como o Raul apresentou, se tornaram clichês posteriormente, né? Mas você entende que a partir deles você tem que construir a personalidade dos personagens, entende? Uhum. E a partir do momento que você faz isso bem feito, a gente consegue ter noção total das ações e do porquê, os motivos que cada personagem ali vai tomar. Isso, exatamente. Vai tomar decisões, né? Então, porque o Mao, ele vai e ele quer ser o gerente, ele quer ser o cara e tudo mais e tal, mesmo numa posição do McDonald's que muita gente não levaria a sério. Porque é da característica dele, até como e o porquê dele ter se tornado o rei, né? Eles deixam isso bem claro. Um dos motivos dele ter se tornado o rei é essa seriedade no trabalho, vamos colocar assim, né? Isso, e quando tu constrói bem os personagens dessa forma, as ações dele deixam de ser coisas convenientes, porque agora eles estão construídos, então tu sabe quem é aqueles personagens e a forma que eles agem em diversas situações, né? Sim. Então tu consegue construir narrativas muito mais interessantes se tu saber quem são os teus personagens. Inclusive, é muito bonito ver a história, né, de uma criança ali que passou fome, de um lugar subdesenvolvido, onde as pessoas brigavam por comida, e aí a pessoa foi ali lutando ali como operário e de repente vira presidente ou rei de um país, né? É legal pra caramba isso aí. Não, eu acho bacana porque, por exemplo, você tem o próprio Lúcifer ali, né? Que, pô, mano, se você conhece um pouquinho de qualquer religião, você sabe o que é Lúcifer, o anjo caído, né? Uhum. E aí você tem aquela coisa, tipo assim, pô, você quer acender os céus? Então você quando o Lúcifer aparece, Oba, ele usa esse argumento pra traição de Lúcifer. Não, ele traiu porque ele quer voltar aos céus. E a partir do momento que ele vê que o Mao ainda está em pé, não se tornou um lixo como ele pensava, ele volta a ser o servo de Mao. E no futuro, ele finge que trai o cara, o sacerdote lá, pra ajudar o Mao. E tipo assim, ele finge trair pro sacerdote criar um caos, pra esse caos fortalecer o Mao. Tipo assim, cara, é inteligente, faz sentido. Não é o cara que fingiu por trair ali naquele momento. Não, ele teve um plano. Tipo assim, ele fala, pô, eu sou preguiçoso, mas já que eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer nada, eu vou me fuder muito mais. Então, beleza, o Lúcifer é um pau no
no cu. Mas ele é um pau no cu preguiçoso, ele não é um pau no cu burro. Não, ele tá longe de ser burro. A gente tem que lembrar que logo depois que ele trai pra ajudar o Mao, ele arma todo o esquema, falando que tem uma casa mal assombrada lá que eles deviam investigar pro Mao ir buscar o PSP dele que tava lá. Cara, esse episódio é ridículo. O pessoal fala assim, não, como assim? O cara estava desaparecido há anos, como pô, tem comida aqui? Aí ele fala assim, não, é porque eu e o Oba tava aí. Você não achou interessante avisar isso, não? É um detalhe. Isso vai também na personalidade do próprio Lúcifer, que é tipo assim, vamos ser sinceros, com certeza a organização do mundo do Mao é melhor do que a igreja que tá lá e principalmente a porcaria do paraíso. Os malucos são muito otários. Porque, pô, é muito divertido. Eu gosto daquela cena que os caras vão... É a primeira vez que aparece o Gabriel, né? Que eles têm que atacar lá e aparece o exército do paraíso, assim, que vai ajudar o Gabriel na luta. E aí, tipo, o Lúcifer só para do lado e fala assim, na moral, vocês vão mesmo? Vocês têm certeza disso? E pra ver como os diálogos são importantes nesse anime, né? Você tava falando sobre o Lúcifer tá de saco cheio. Até isso é meio que explicado em diálogo. Você tem 2 diálogos que falam sobre isso. O primeiro é o Gabriel conversando com o Lúcifer e fala, pô, mas você era conhecido como uma estrela vespertina e não sei o quê. Como que você virou isso aí? Um cara preguiçoso. Ele, cara... Como é que você virou isso aí? É muito bom. Aí ele falou assim, não, é porque eu já tava de saco cheio de ter que me impor o tempo todo. Eu só queria viver minha vida como alguém comum. Eu queria ficar aqui no meu computador, jogar meu joguinho, não sei o quê. Aí depois você tem um outro diálogo do Gabriel com a Amy, né? Que ele conta sobre o caso do pai da Amy tá vivo, né? E aí ele fala assim, olha, tem uma coisa que você não achou nada estranho, não? Ela falou, o quê? Se você misturar um pombo com uma galinha, eles vão ter alguma cria? Não. Então, como que você acha que você nasceu? Aí ela ficou pensando, né? Ele falou, então, nós anjos não somos tão diferente dos humanos assim. Só que, se os humanos descobrirem que eles são muito próximos a nós, eles não vão nos respeitar nós. Então eles têm a obrigação de ficar o tempo todo tendo que demonstrar que eles são melhores. Sim. E o próprio Lúcifer tava de saco cheio disso. Muito legal essas coisas na narrativa de cara que vai trabalhar no McDonald's. Sim. É aquele tipo de obra que tu vai lá, eu vou esperar pra dar umas risadas e tu vê uma puta de umas construção maneira dos personagens, velho. Eu não esperava, cara. Por mais que seja uma obra de comédia, e obras de comédia, por padrão, não tem pretensão de se prenderem a lógicas, o Mao-sama, ele tem a sua lógica e ele respeita muito o universo dele e ele respeita a sua inteligência, tá? Eu acho que ele respeita a minha inteligência. Porque a gente tá cansado de ver, por exemplo, em animes, acontece nesse anime, mas ele mesmo explica isso depois que você fala, porra, faz sentido. Tipo, a Lori lá, a Shiro, ela, porra, mano, ela é uma menina de 16 anos, acho que tem 16 anos, eu acho, que tem um diálogo que fala. 16 anos eles falam. Aí fala assim, tua mãe não fica louca da vida, não, que, porra, você fica dando de um cara pro outro. Não, minha mãe acha uma super gente boa. Ela já viu ele assim, ela tipo, e teu pai? Meu pai não gosta muito não, mas é algo super bobo, mas é algo que, na maioria das séries, dos animes, a menina tá largada no mundo. E quando ela some, no episódio 11 ou 12 lá da primeira temporada, quando ela é levada lá pelo Sariel, eu acho que era... Sariel, isso. Sariel, a mãe dela liga pro Mao e fala assim, pô, já que minha filha tá sempre com esse cara, você como espectador, faz sentido ela ligar pro Mao. Não é à toa, porque geralmente a filha dela, quando não está trabalhando, está com o Mao. Então a filha dela se atrasou, pra quem ela liga? Pro Mao. Pô, o Mao, minha filha não apareceu aqui. Ela tá aí contigo? Aí o Mao fala assim, opa, deu merda. E se fosse qualquer outra obra que brinca com a inteligência da pessoa e que fica jogando coisa na sua cara que eles mesmos explicaram, com certeza a Shiro ia ser a célebre menina de 16 anos que mora sozinha porque os pais trabalham no exterior. É. Ou ela tem pais, mas nunca aparecem e nunca fazem parte da narrativa e são tão ausentes que não faz diferença nenhuma. Até que no Japão eles têm uma desculpa que é a galera que é mandada pra puta que o pariu pra estudar, né? Porque a família acha que isso é muito inteligente você botar um moleque de 18, 16 anos sozinho num apartamento pra estudar, né? Tem esse detalhe. Ou os pais trabalham 28 horas por dia, né? Isso, tipo o Vulpix. O detalhe que eu acho mais legal de vocês estarem comentando isso é que um bom roteiro, bem desenvolvido, bem acertadinho, principalmente na indústria de anime, que tem não tantos, ele até te possibilita que a história flua naturalmente, se desenvolva, seja bem feita, sem precisar de uma direção foda e uma animação foda. Porque, vamos ser sinceros, nenhuma das 2 temporadas de Hataraku Mao-sama tem uma grande direção, ou tem algo assim esplendoroso. Não. Uhum. Ele sabe fazer o beabá pra deixar o roteiro andar, entende? Você não precisa, por exemplo, ser Hinamatsuri. Hinamatsuri é uma obra que também tem um roteiro espetacular, absurdo, assim, de bem feito. É uma obra, do jeito que o Lucas falou, ser uma obra de comédia que entrega muito a mais, mas aí Hinamatsuri
Hinamatsuri tem um a mais por causa das porra do louquice e da falta de sem noção que tem no roteiro, de ter uma animação absurda, né? E até é necessário nesse sentido pra você ter a narrativa do que é feito no nonsense de Hinamatsuri. Aqui, você não precisa tanto disso e tipo assim, não sei se por bem ou por mal, não é entregue, tá tudo bem, saca? É claro que a gente queria ter uma puta animação da porradaria que eles têm lá em cima, esse tipo de coisa, mas não é necessário, sabe? Tipo, a história tá entregue de qualquer jeito, mesmo sem isso. Eu gosto muito como a história, ela é bem encaixadinha. Você pega, por exemplo, a história dos pais da Amy, né? Ali você tem na primeira temporada. Primeiro, a Amy mostrando o passado dela, né? De sendo tudo destruído, pra entender o ódio que ela tem do Mao e por que ela não consegue compreender que o Mao pode não ser essa pessoa que ela, do jeito que ela enxerga. Aí você entra na segunda temporada, você tem um diálogo dela falando sobre, sua mãe pode estar viva, pra quê? Pra encaixar com o fato que a mãe dela é ligada com o passado do Mao, né? Pra você trabalhar o passado do Mao. E aí você tem o arco da colheita, pra ela relembrar o negócio do sítio pra lembrar o pai dela pro público, né? Porque o pai dela não é citado desde a primeira temporada. Então você relembra o pai dela ali no arco da colheita. Pra quê? Pra ter o diálogo do Gabriel falando que o pai dela também tá vivo. Eu esqueci o nome do escritor sobre narrativas, que ele fala no livro dele, Story, que uma boa história é aquela onde ela é contada através de personagens desenvolvidos, né? Uhum. Porque o que acontece? Uma história boa é que é mostrada e não contada. Então, mesmo sendo... Isso é uma boa história. Não é a melhor história de todas. É sim uma boa história. É o mínimo que uma história tem que fazer pra ser boa. E eu vejo que aqui é isso, cara. É isso, tudo isso que a gente tá falando. É uma construção de personagens. Aí os personagens, através da interação deles, que é o foco da parte de comédia, inclusive, através dessa própria interação cômica, que faz parte da proposta do anime, ele tá desenvolvendo o mundo, ele tá construindo coisas que ele vai usar na lore, no plot mais pra frente da história. Tudo isso é construído gradualmente usando os personagens e o contexto que a gente tem lá do começo. Ou seja, quando chega no ponto de clímax da história, tudo aquilo que acontece faz sentido porque tudo isso foi construído ao longo da narrativa. E é assim que escreve uma história. E é tão maneiro, cara, que você pega a primeira temporada, você traz o próprio Mao como um personagem de ligação, né? Você vê todos orbitando em volta do Mao. Aí na segunda temporada, esse personagem de ligação é a Amy, porque toda a história se desenvolve em volta dela. Inclusive o relacionamento do Shiro com a amiga dela de trabalho. Melhor garota, tá? Só pra deixar claro. Não, melhor casal. Esse casal tem que ser consumado. Erika e a Shiel. O episódio que eles vão procurar uma televisão pra comprar é maravilhoso, cara. Ainda mais ela dando a dica pra ele de como conseguir mais desconto. Eu achei teu amigo passo, tu deseja tudo de bom, filho. É isso. É verdade. Ele tem um contraponto, né? Que é o cara que você deseja quase tudo de mal, que é o Net safado, que é o Lúcifer. E você tem o Ash, que é o gente fina pra caralho, né, velho? Vamos ser sinceros. É o cara que eu achei muito foda que, tipo, ficou... tipo assim, uns 3 ou 4 episódios que primeiro o Lúcifer falou assim, olha, esse Udon aí, eu acho que não tá muito bom não, irmão. Eu acho que vai dar meio ruim isso aí. Não, tá gostoso. Pode comer, confia. Aí o Lúcio falou assim, eu vou comer nessa aí não, vai, come você aí. Aí o Axel lá, passou 2 minutos, tu tá trancado no banheiro. Aí tu fala assim, não, vai ser uma piadinha de momento. Beleza, passou o episódio. No outro episódio, tá lá o Axel no banheiro ainda. Aí tu fala assim, o negócio tá ruim mesmo. Ele passa a primeira temporada todo dia passando mal. É, mas é isso mesmo. Mano, chega o ponto que na luta final, ele sai do hospital, que ele tá no hospital porque o Lúcifer chamou a ambulância porque o maluco tava muito mal. O Axel só não chega na luta final lá pra ajudar o Mao porque ele quis voltar em casa, ele saiu do hospital, foi na casa buscar o manto dele. Não, tem 2 brigas que ele faz isso, que ele vai buscar o manto na casa e chega atrasado. Convenhamos que é um bom motivo, assim, eu acho que é válida. Porque a pessoa, quando ela chega com o manto, é muito mais cool. O que seria de um Cavaleiro de Ouro sem o seu manto? Sem o manto, exatamente. Enquanto isso, tá lá o Mao lutando de cueca porque ele não quer sujar o uniforme. Não quer sujar não, ele não quer rasgar porque o uniforme é caro e ele tem que pagar se ele rasgar. Mas, inclusive, eu gosto muito que a personificação do cara se tornar o grande rei fodão é ele ficar super bombado. Aquilo eu acho muito idiota de maravilhoso. É, porque é o negócio dele ser o cara forte, poderoso, né? Ele vivia em batalha, ele era um rei, como é que a gente pode dizer? Um rei soldado, entre aspas, né? Um rei de guerra. Mano, um parceiro turmo, quando ele começa a crescer, ele toma um durateston ali, que ele vai criando músculo do nada, velho, que é impressionante, velho.
sabe que eu achei muito bacana? Você vê que as coisas vão se encaixando. Arco de praia. Porque você pensa, beleza, já que tem todo o clichê do mundo, é claro que vai ter o arco de praia. Aí você vai vendo aos poucos assim, você vai pensando, isso aqui não tem nada. Não tem nada. Você conhece um personagem novo, que é o Camil, né? Aí o Camil chega, ele explica como que tá a situação no todo mundo, fala, pessoal lá estão falando que você morreu, o pessoal tá querendo tomar conta lá e não sei o quê. Aí, de repente, o Mao, que o tempo todo necessitou da Amy na segunda temporada pra chegar à sua forma mágica, né? Porque ele perdeu toda a magia, porque ele gastou tudo na batalha nos primeiros episódios. Ele vai lá e se desenvolve. Aí, não, mas como é que você conseguiu? Então, sabe aquela espada que o Camil tava segurando? Eu deixei ele cuidando. A espada eu fiz com o pedaço do chifre que você cortou de mim. Então ele ainda tem a minha magia do outro mundo. Cara, encaixa, sabe? É bem feitinho, não precisa ficar explicando muita coisa. É um diálogo de 5 segundos que fala, explicou, não ficou solto, é isso. E que faz sentido, né, cara? Não é só o arco de praia, o arco que eles vão pra fazenda colher, sabe? Tudo encaixa. Inclusive, depois do arco da fazenda, é quando o próprio Mao começa a pensar, né, como um líder, né? Como um rei que ele é. Ele fala, pera, olha, se eu fizer as coisas desse jeito, talvez sejam melhor. Olha como eles trabalham aqui em conjunto. Olha como um conjunto talvez seja melhor. Ali ele aprende que bom mesmo é o comunismo. Cara, é por isso que eu falo que na quinta temporada ele vai estar unindo toda a humanidade em volta do comunismo. É isso. É que ele não fala o terceiro nome dele ainda, né, cara? O terceiro nome dele é Stalin, eu já falei. Stalin, é. Não é Stalin, é Marx, irmão. Stalin matou gente pra caralho. E o Mao também. Aí, quantas pessoas você acha que o Mao matou? Agora ele quebrou teu argumento. Verdade. Mas o pai do comunismo é o Marx e o Lenin. Eu prefiro o Lenin, então. Não, ele não precisa ser o pai do comunismo, ele só precisa ser um comunista. Ainda nos comparativos, né, e como a história se desenvolve, o Lucas falou isso no começo do podcast, e a diferença da direção pra primeira e a segunda temporada aí, quase 10 anos depois. Cara, tipo assim, as duas direções não são grande coisa assim, não. Eles trabalham muito com plano contra plano, trabalham muito com, basicamente, focar na cara dos personagens, um planinho mais aberto pra você entender o que tá acontecendo, tá? Se você for comparar, já trouxe comparação com o Hinamatsuri, não, o Hinamatsuri tem uma direção fantástica, tipo assim, tem coisa acontecendo na frente, atrás, de tudo quanto tá acontecendo, primeiro plano, segundo plano, trocam de plano de forma bizarra, e faz maluco que isso aqui não, cara, é uma direção super, das duas temporadas, cara, eu não tô fazendo diferença não, é uma direção que é super tranquila, não inventa a roda, e eu acho que ela faz mais uso do bom roteiro que ela tem na mão pra narrar aquilo, entende? Assim, ela é ok, ela não compromete. Tanto que, tipo assim, se você sair da primeira temporada assistindo tudo de uma vez, tu não vai sentir nem muita diferença, sendo muito sincero. Porque é plano padrão, é plano de estruturação básica. É tipo assim, o personagem vai estar falando aqui, então eu foco nesse personagem. Aí, se tu quer trocar, tu faz um contraplano. Aí depois tu vai lá. É foda falar aqui em podcast, porque a pessoa não vai ter noção visual, né? Mas joga no YouTube aí, começa a ver o que é plano contra plano, over the shoulder, esse tipo de coisa. Joga no YouTube que você vai entender. É basicamente isso que a obra faz, entende? Para alguns planozinhos de combate, ela tentar fazer alguma coisa diferente, mas também não ser nada demais. Aí, nesse sentido, eu acho que até a primeira temporada é mais inteligente do que a segunda. Eu achei que os combates na primeira, aquele combate final lá com o Saru, é melhor do que o combate com o Gabriel no final da segunda. Mas, de resto, assim, cara, a paleta de cor não muda muito, é bem... Eu acho que o que mais modifica mesmo de uma temporada pra outra é realmente o character design, igual o Lucas falou. Tanto que a trilha sonora também é meio esquecível, saca, da obra. Então... a única trilha sonora que, tipo assim, dá pra tu lembrar é quando ele vira o fodão, que é aquela tan, tan, tarará. Fora isso, caguei. Eu chuto até que deve ter muito folha e muito trabalho de música, de sound design, que deve ser de banco de som, esse tipo de coisa. Então não acho que deve fugir disso. Não é nada de especial, não, tá ligado? Acho que o que carrega muito essa obra mesmo é o roteiro, que a gente já comentou aqui, que é super bem amarradinho, com as ótimas piadas que tem, e por aí vai. A animação, e não precisa, sinceramente não precisa. Falar em traço da primeira e segunda temporada, seria o Sariel da primeira temporada o James da equipe Rocket? Parece, lembra, pior que lembra. Lembra, pior que eu pensei a mesma coisa quando eu tava revendo, eu falei assim, cara, parece muito James, velho. Uhum. Segunda temporada também se passa um pouco de tempo depois da primeira, né, no contexto da obra, e o Sariel, ele engorda de tanto comer McDonald's, né, porque ele vai lá no McDonald's direto tentando dar ideia na gerente, né. É muito bom que quando ele chega lá, isso no primeiro episódio da segunda temporada, ele chega lá e a gerente tá com a bebê no braço e ele fala
não, cheguei tarde, ela já é mulher de outro homem, é o fruto do amor, meu. Sim. E tipo assim, um olha pro outro e fala assim, pô, será que a gente desmente ou será que a gente deixa esse maluco acreditar nisso? Puxando isso que o Lucas apresentou, que são os diálogos maravilhosos que tem no início da segunda temporada por causa da Alus Ramos, né? Que é um bebezinho. Tem um diálogo que eu acho, mano, assim, é um diálogo que eu juro não esperava acontecer no anime, que é uma pessoa mais velha chegando e falando assim, cara, vocês têm noção do que é uma adolescente sair da casa de um homem carregando uma criança? E ela vira e fala assim, tipo, cara, e a sociedade vai estar cagando o que você pensa, porque a sociedade, ela é muito facilmente, ela cria ideias, mesmo que elas sejam distorcidas e transforma aquilo ali em realidade. A gente tem que lembrar da amiga da Shiro que descobre que o Sadao mora junto com 2 caras. Verdade. É, a sociedade aí preconceituosa. Ainda bem que esse tipo de coisa, assim, só acontece em anime. Aham, só em anime, né? Nossa, é. Só em anime, né? Não tem relação nenhuma com a realidade. Trilha sonora, tem alguma coisa que encantou vocês? Tem trilha sonora? Esse era o meu ponto principal, viu? Mas é isso, cara, o anime não tem essa parte técnica abrangente, nada que vale a pena falar da parte técnica. A edição é normal, os planos são normal, a direção de fotografia... É medíocre, né? É, parabéns por ter feito o mínimo, né? É isso, é isso. É medíocre no contexto certo da palavra, né? Porque às vezes as pessoas entendem errado quando a gente fala medíocre. Mas o pessoal pensa no lado negativo, mas é literalmente mediano, não tem muito o que falar dessa parte técnica. O que a gente tem que falar é, roteiro, construção de personagem. Construção de personagem é maravilhoso. É um grupo de personagens muito divertido de se acompanhar. Nenhum personagem ali é sem graça, sabe? Uhum. Tirando o Oba é sem graça. Mas o Oba, ele tá ali pra ser sem graça, ele tá ali pra ser saco de porrada. É, tem um contexto, né? Mas é legal, cara, como você falou, Raul, de o roteiro tá sempre sendo amarradinho, que existem acontecimentos na segunda temporada que são linkados ao Oba, e você consegue entender, tipo, a importância desse personagem pra essa narrativa, mesmo ele sendo um bosta e mesmo ele só aparecendo em pouquíssimos momentos, né? Uhum. Então, consegue perceber a importância dele pro antigo mundo do Mao e da Emília, né? O próprio arco de praia, né? Quando aparece o Kamil, que eles não sabem o que tá acontecendo, que eles veem que tem alguém atacando ali os demônios, né? Aí ele tem um diálogo que eles falam, Amy, você conhece o Oba há muito tempo, né? Ela fala, não conheço. Então, você acha que ele ia desistir só porque tomou uma sova? Aí ela fica pensando, né? Porque no fim das contas, ele não tinha nada a ver com isso. Mas na verdade, ele tinha a ver antes de ter ido primeira vez, né? Porque é ele que implanta o negócio de eles dos demônios terem que vir pro mundo humano, né? Uhum. Inclusive, se eu não me engano, é ele que dá a espada pro pessoal lá. É ele que dá a ideia da espada e é ele que dá o pingente, que depois a Emília vai ficar com o pingente pra ela, né? Então, tipo assim, tu vê que consegue ter essas construções ainda. Mesmo o personagem aparecendo muito pouco, ele se torna importante na narrativa e isso é fruto de um bom roteiro, né? Eu brinquei, tipo, olha, o que eu mais gosto de Mao-sama são essas piadas, mas o resto do roteiro é muito bem feito, cara. A gente cansou de falar isso aqui no podcast e é real. Uma dica pra você que tá começando a assistir o anime, sempre desconfie de um personagem de óculos escuros. Eu adoro a piada com o Saruel, que é tipo assim, ele vai lá, ele tá de óculos escuros e o pessoal fica assim, por que porra ele tá usando essa merda? Depois você conhece a Layla também, tem um contexto, é porque os anjos têm olhos roxos, né? Então, pra não descobrir que eles são anjos, eles colocam óculos escuros. É porque os anjos também não são espertos bastante a ponto de comprar uma lente de contato, né? Não tem lente de contato no mundo deles, é a tecnologia muito avançada pra isso. Exatamente. Ele não precisava nem ser um anjo pra gente achar que ele era um pau no cu. Ele acedia as minas, mano. A Rico foi lá comprar café, o maluco vai dar o troco pra ela, passa a mão, e ela fala assim, mano, que o maluco sem noção. Tipo assim, é legal, eu acho foda porque ela fala assim, mano, esses caras aí sem noção, não sei o que lá. Bom que, segundos depois, ela conheceu o príncipe Achiel. O príncipe. Ele só não gosta de uma menina, né? Ele não gosta da Amy porque ela é tábua, né? Ele fala que ela não é atraente. Coitado. Acha muito preconceito aí com menina tábua. É, o velho clichê também, tem vários episódios, né, que tem a questão também da Shio tá junto com da Amy, a Amy fica olhando pro fato dela ser tábua, né, então isso aí. E eu acho que são dos poucos da derrapagem, porque, tipo, a primeira vez que eu fui ver Hataraku Mao-sama, eu achei que ia ter muito eti. Na verdade, eles conseguiram passar 16 episódios sem o personagem principal cair em cima dos peitos da menina, né. Parabéns! E é interessante, cara, que a primeira temporada, que é naquela época, né, que tinha muito mais êxito do que tem hoje, pra mim, ela é até com menos êxito que a segunda, tá ligado? Eles passam mais liso. Tem que ver qual que é a diferença também da Light Novel, né? Porque a gente tem que ver roteiro adaptado, né? Sim, sim. Pode ser, como a primeira temporada é muito mais introdutiva. Mano, a primeira temporada adapta 3 volumes, velho. 3 volumes.
É 3 volumes só? Só 3 volumes. Caraca, é muito pouco, né, velho? Então, provavelmente, aquela cena dela cair nos peitos deve estar no volume 5, 6. Por aí. É, possivelmente. Mas assim, eu acho interessante que eles passam muito liso nesse sentido, assim, dos clichês basicão de Eti. É claro, tem um ou outro, né? E eles podiam ter pulado essa cena, né? Eu ia falar isso agora, pode ter na visão nova, mas pô, é adaptação, os caras podem mexer aí pra lidar com esse tipo de coisa, né? E outra, não ajuda em nada, não é uma piada engraçada, é um eti batido, sabe? Eu te falei antes da gravação, Raul. Os caras, os japoneses, a mão dele tem que desenhar uma cena. Tá pegando o peito da mina. Fica a mão do cara, tá ligado? Eles não conseguem, é um vício. É a magia. Eles desenham o mangá do cara caindo, quando eles vão ver, a mina já tá embaixo. Isso, é uma maldição, Raul. Eu acho que é uma maldição já. Exatamente, é uma maldição. Não é que eles têm um cheque lá. Checklist. Ele faz o roteiro lá. Ah, beleza, vou agradar os caras que são fãs de ação, os caras que são fãs de comédia. Checklist da editora. Como? Agora, pera aí, tá faltando aqui agradar os punheteiros. Vamos aqui, pera aí. Vamos fazer essa cena aqui. Vamos agradar os punheteiros. Mas, mano, eu acho que, tipo assim, os punheteiros já são meio agraciados nesse sentido com as piadinhas de peito que tem na primeira temporada. O que os caras fazem de piada que a gente tava comentando, de uma setaba, outra não sei, tudo mais e tal, e um leve closezinho nos peitos da Tiro e tudo mais, é assim. E, cara, quer ver uma parada que eu acho muito bacana? É a Tiro cansar de falar. Ela é um personagem de 16 anos e tudo mais e tal. O Mao é mais velho, né? Não é dita a idade dele, mas ele é mais velho. Alguns milhões de anos. Mas assim, vamos traduzir isso pro nosso mundo, vulgo humano, assim. Vou seguir a base do gato. É o que tá escrito na certidão de nascimento. Na certidão de nascimento dele deve estar uns 20 e pouco. Não existe romance entre os dois, basicamente, pelo lado do Mao. Só do lado dela. Só ela aqui. Só pro lado dela, mas pro lado dele não. Pra saber se os tarados gostaram, eu vou ver aqui, ó. Hataraku Mao-sama, Huli, 34. 12 páginas. Gostaram bastante. É o cheque. O personagem tem que ser divertido. O personagem principal, cheque. A menina principal tem que ser bipolar, cheque. A gente tem que ter uma loli peituda, cheque. Cheque. A gente tem que ter um bichonem, cheque. A gente tem que ter uma menina mais séria, cheque. Vamos botar um bebezinho? Cheque. E o Nietzsche, o que você acha de colocar? Cheque. O Nietzsche. Peraí. E vamos colocar aquela mina que vê os caras e já fica imaginando os caras se pegando? Cheque. O velho Paulo Cu, cheque. Cheque. Peraí. Tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver, eu já coloquei isso. A mina velha que parece que é a Loli, que é a Emerald. Cheque. Peraí, tá faltando alguma coisa. O que é que tá faltando? Já sei. O episódio onde elas vão nadar pra elas ficarem tudo de biquíni e a menina séria ficar com uma roupa mais fechada. Cheque. Peraí. Tá faltando o mais importante. Já sei. Vou botar a cena que o cara cai nos peitos dela. Aí é o último cheque, é o checão, assim, sabe? É o 10 da prova. É muito estranho falar checão num contexto de putaria e eu não pensar no errado. É tanto que na checklist, essa parte aí é 3 quadradinhos pra assinar mais de uma vez. Exatamente. E olha, se a gente parar pra pensar, a primeira temporada, o que chegou mais próximo de Eti só foi a cena do biquíni. A cena mais próxima, até a cena dele cair no peito dela, foi o Gabriel, sabe? Que abre a camisa da Amy pra jogar uma maldição nela, aí só pra fazer a piada no final do mal, falando assim, tô vendo teus peitos, hein? Aí ela vai lá e fecha a blusa, assim. E aí ela fica, tipo, em vez de ela ficar puta, ela fica constrangida. Tô cansada demais pra ficar puta, ela só fica constrangida. Meu pai. Cara, então, aí é uma ceninha, sabe assim, que não... Se tiver algum eti, é uma coisa muito legal, até porque não mostra os peitos dela. Só mostra, tipo, o decote da blusa, assim, sabe? Não é algo nada demais. Agora, enfim, né? Até então, porque eu falei, até o episódio ali, eu me estranhei que eles conseguiram ficar uma temporada e meia sem ter a célebre cena ali do cara cair nos peitos da menina. Mas ele chega a ser um anime eti, não, né? Ele só tem uma ceninha ali e outra, né? Bem de boa. Não. Não é, Ti? É aquele que eu falei, a gente falou, né? Ele lida com os clichês de light novel da época. Sim, isso. Vai chegar o episódio de casa de banho ali, que alguém vai entrar na casa de banho e vai ver a menina pelada, que tipo, sabe aquela célebre cena, a menina tá tomando banho e o cara entra no banheiro sem saber? Essa aí é obrigatória. É outra, essa tem em tudo. Inclusive, até em Digimon botaram isso aí, né, naquele filme do Digimon Tree lá com a Karen, né? Daqui a pouco vai ter mais coisas, tá? Vai ter alguma cena da Amy abrindo a porta e vai ter alguém caído em cima do Mao e ela vai achar alguma coisa. Não, já aconteceu alguma coisa parecida, né? Que essa foi a cena que o Mao tava conversando com a Amy
Amy lá e a Shiro chega e abre a porta e acha que os dois estão juntos. Ah, tem, isso aí. Isso tem. Esse é outro cheque também, né? Mas, tipo assim, cara, tem certas coisas que esses clichês, assim, eles são até ok. Porque, por exemplo, a primeira temporada, a parte da Rico, né? Ela é muito de ela ficar zoando a Amy, que a Amy só fala do Maoto. Ela só fala dele. Então, tipo assim, mano, tu tá afim dele. E faz muito sentido na nossa sociedade ela entender isso. E a construção vai acontecendo, sabe? Na segunda temporada expande, até a avó da Shiro fica zoando isso, né? É verdade. A mãe da Shiro, a avó da Shiro. É uma comédia. Bom, gente, chegou aquele momento, né, em que a gente vai pras considerações finais e notas pra Hataraku Mao-sama. As qualidades de Mao-sama, elas são muito claras. É um roteiro que não é complexo, é um roteiro, assim, bem linear. As informações, se você estiver prestando atenção, se você estiver se divertindo com o anime, você vai pegar elas e vai conseguir interpretar o que precisa ser interpretado. É um anime de comédia e uma comédia eficiente. A gente acabou de comentar que tem uma cena de hate ali, alguma coisa do gênero. A gente gravou um podcast de Index e, por exemplo, o Index é muito pior. E Index ainda tava num nível muito aceitável. Que é, assim, não é aquele nível que pra mim quebra 250 leis da ONU. É aceitável porque tu tá comparando com outras coisas. É aceitável dentro de um parâmetro, né? Dentro de um escopo. Isso. Como um cara que assiste anime, tá de boa. Sim, sim. Só o fato de não ter nudez ou tentativa de nudez com uma mina de 14, 13 anos, pra mim já ganhou, porque é o que mais tem nesses animes, é essa cena. Basicamente aqui o Lucas falou, nossa, não tem pedofilia, que incrível. Não tem. Ponto, cheque. O autor de Samurai X acabou de dar dislike no podcast. Ah, nossa senhora. Pesou o clima do programa agora. Pesou. Lucas tá coberto de razão, velho. Sim. Não tem o que fazer. Como o outro Lucas lá do nosso site fala, os criminosos aí é foda, tem que fazer. E tem bastante. Mas assim, brincadeiras à parte, os problemas, eles não são críticos o suficiente para que comprometa as qualidades. Sim, sim. Entendeu? Tipo assim, tem hate, mas não é nenhum hate que seja violento ou visualmente agressivo ao ponto de eu falar assim, complicou. Não tá passando pano pra estupro, né? Não tá. Se todo hate de anime fosse nesse nível, nossa! Tava ok, né? Tava de boa. Não na questão visual, mas na questão de comprometer a personagem. Por exemplo, lá a gente falou muito de Fire Force no passado, que a mina gato lá, tirando a parte visual, mesmo que o hate não fosse visual, pô, você compromete muitas vezes uma personagem que é super foda, reduzindo ela a um objeto de punheta. Uhum. Tu perde muito narrativamente, né? E Mao-sama tem essas brincadeiras, mas eu não vejo comprometendo, entendeu? E é rápido. Não é que nem certas obras, né, que eles pegam uma criança de 10, depois que o tempo passa com 15 anos, ficando nu como mulher e um velho de 50 anos babando pedindo pra ele fazer esse jutsu de novo, né? Pra isso aí muita gente passa pano, viu? Eu gosto de Mao-sama porque ele consegue ser eficiente nas qualidades e ser breve nos defeitos. Cara, segunda temporada a gente falou muito pouco aqui, mas a segunda temporada ela eleva a obra no questão de desenvolvimento, de contexto, de mundo. Dá pra fazer muito mais. Eu acho que a segunda temporada adaptou também mais uns 4 ou 5 volumes, ou seja, a gente ainda, sei lá, adaptou no total 9 volumes de Light Novel. É muito pouco pra uma obra como Mao-sama. Dá pra fazer mais. E eu tenho fé de fazer mais. Depois do que aconteceu com o Oregairo e aconteceu com o Index, aconteceu agora com o Hataraku, eu tenho fé e eu acredito que sim, dá pra trazer obras do passado e fazer com que elas façam sucesso no presente, entendeu? A minha nota vai ser 7,5 porque eu ainda vejo muito desenvolvimento pra frente. E eu acho que dá pra melhorar muito. Eu acho que dá muito pra unir essa comédia, esse carisma de personagem com uma boa ação, com uma boa animação, com uma boa trilha sonora. As minhas críticas são muito mais técnicas, sabe? E como a gente tá falando do anime, talvez se a gente estivesse analisando a Light Novel, talvez a minha nota fosse maior. Mas como a gente tá analisando o anime, eu vou dar um 7,5. Ficou faltando, principalmente na primeira e na segunda temporada, técnica. Ficou faltando melhores animações. Segunda temporada perde muito em character design, perde muito. A Amy da segunda temporada é outra personagem. Se tu olhar rápido assim, velho, tu acha que são duas minas de 2 animes diferentes. Tem personagem que tá igual. A Shell, pô, tá igualzinho. O Lucifer tá igualzinho. Pô, mas a Amy, mano, para a protagonista da série, foi um esculacho, entendeu? Foi um esculacho. Então, assim, tem esses defeitos que foi um preciosismo, talvez, do estúdio em querer botar a cara deles no anime, mas é preciosismo, não se faz. Então, 7,5, mas esses 2,5 pontos que eu tô tirando é muito mais por ponto técnico. Assim, esse foi um anime que eu lembro que na época que eu vi eu gostei pra caramba. A minha expectativa dele ter uma segunda temporada era nula. Eu até tava comentando com o Raul que eu tô com a impressão, assim, como hoje eu tô mais por fora dos animes, eu tô muito mais focado em jogo por causa do meu podcast. Eu não
não sei disso, mas eu fico como uma pessoa de fora, uma impressão que hoje tá tendo muito mais segunda temporada desse tipo de obra do que quando eu assistia anime antigamente, sabe? Tem, porque tem demanda de streaming, né, velho? Isso, é porque eu tô com a visão de fora, né? Eu tô com essa impressão. Aí vocês podem confirmar pra mim aí que vocês são os especialistas. E aí eu fiquei muito feliz de ter a segunda temporada. A terceira temporada foi confirmada pra 2023. Pois é, aí, ó. Cara, eu fui muito agraciado de ver e de... Aquele anime teve aqueles personagens tão bem construídos lá na primeira temporada que durou 9 anos comigo, aqueles personagens. E eu reassisti a segunda temporada e, putz, tá funcionando pra mim isso aqui, sabe? E é tudo aquilo que a gente falou, gente. Olha a construção que um anime de comédia faz usando construção narrativa de personagens e tudo mais. Uma história bobinha. Nenhuma história pra ser boa precisa ser fantástica, revolucionária, quebrar paradigmas da mídia. Mas, pô, isso aqui é uma boa história. Isso aqui é uma história bem escrita dentro do que a história se propõe a ser. Ô, Muriel, é engraçado que tem um anime que ele tenta ser super revolucionário, chamado Mahou Sensou, que depois de quando o anime foi lançado, o autor falou assim, esse bagulho é muito ruim. É muito ruim, Porque ele tenta fazer, volta no tempo, aí o irmão mata a mãe. Paradoxo, tenta ser super revolucionário. Quando tu vê o negócio pronto, tu fala assim, é ruim. Então, assim, na questão de qualidade narrativa, eu acho a obra muito, muito boa pra aquilo que ela se propõe. Onde o anime falha mais é na parte técnica, que a gente falou. Como a gente tava vendo o anime, né? Parte sonora não existe. A parte visual é parabéns, eu fiz aqui o anime, sabe? Tá aqui, entreguei, tá entregue, sabe? É o básico. Eu não senti nada, assim, ofensivo, sabe? Quando tem uns frames, assim, que tu olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse frame? Eu não vi nada disso. Enquadramento também eu não senti nada de espetacular, assim. Eu acho que a primeira temporada tem mais coisa, assim, que eu lembro que era mais interessante visualmente, sabe? Do que a segunda. Mas, cara, é um anime ok nessa parte visual. E eu vou deixar ele, assim, com uma média 7. É um bom anime de comédia pra ouvir. Bem escritinho, bem feitinho. Com uma animação e uma parte técnica ok. E eu vou assistir a terceira temporada quando sair. Esse anime deveria ser a média dos animes. Que é um anime com uma boa história, com um bom desenvolvimento, um bom grupo de personagens em certo sentido até clichês pro mundo de anime. E com uma animação ok. Como a gente poderia entender como mediano para os animes, poderia ser Hataraku Maou-sama, sabe? Então ali o 7... Deveria ser, né? Deveria ser, né? O 7, aquele anime... Pô, esse anime é maneiro, mas é mais um anime, esse tipo de coisa. Só que, cara, tipo assim, tem muito anime aí que tenta construir história que não tem metade do roteiro, da qualidade de roteiro que tem essa obra de comédia, sabe? Index! Mas não é só Index, tem vários, sabe? Inclusive tem um Kimetão aí na veia que não tem nenhum grupo de personagens próximos, sabe? E a Super Darkzeira, né? E mano, tipo, faz falta tu conseguir perceber o quanto uma coisa bem escrita, fazendo beabá, sendo bem desenvolvido, sendo bem narrativamente feito, e mesmo sem um apelo visual muito grande, ele consegue entregar, sabe? Então eu não consigo dar uma nota mediana pra ele a partir do momento que o universo de anime não me apresenta nisso, sabe? Enquanto eu tenho certeza que ele é acima da média dos animes que tem por aí, por causa da história que ele me entrega. E, por fim, ele ainda me entrega uma ótimas piadas, como o capitalismo é o rei demônio do nosso universo, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, várias piadinhas maravilhosas. O que é o 4K? Como é que você aprende a desenvolver esse tipo de coisa? As pessoas querendo entender. O Mahou fala inglês muito bem porque ele é só um gerente do McDonald's. Eu acho muito gostosinho de assistir, então eu dou um 8 pra Hataraku Maou-sama. A gente veio de alguns episódios onde a gente tava sempre batendo no roteiro e falando que a animação era muito maneira e não sei o quê. Tirando o Enix. Tirando isso. Inclusive, o último que saiu foi o próprio Cyberpunk. Isso. Na minha opinião, pessoal, meio que um mal na questão de entretenimento. Consigo sentir a tua tristeza pela sua voz. Sim, porque as pessoas prezam muito mais pela beleza da animação, pelo design do personagem, do que pelo roteiro, sabe? Uhum. Pra mim, o roteiro muito mais relevante. Mesmo quando o roteiro é bem desenvolvido dentro de uma série de clichês. Lógico que Hataraku Maou-sama não é uma obra nota 10, nota 9, sabe? Assim, tá longe disso. É uma obra que trabalha clichês de maneira inteligente, mas também não é nada inovador. Inclusive, trabalha um monte de clichês aí que a gente vê em 500 mil light novels. A animação também, a parte técnica, é ok, sabe? Você vai assistir, você vai gostar e tá bom. É uma obra de comédia, eles não vão gastar ali o budget de um
anime da Jump número 1. E às vezes nem o anime da Jump número 1 tem esse budget todo aí. Mas, cara, é um anime que surpreende. Eu não tinha assistido até então. Até conversei com o Lucas esse tempo atrás sobre isso. Falei, não tinha assistido. Assisti essa semana as 2 temporadas. Me surpreendi porque todo mundo que falava desse anime falava, é a história do demônio que vai trabalhar no McDonald's. Eu achei que era uma história simples sobre isso, de sketch, alguma coisa assim. Mas me surpreendeu, porque trabalha muito bem os personagens, trabalha muito bem os clichês. É claro que dá uma derrapada ou outra, mas enfim, né? É das light novels, não tem jeito, né? Gosto de como a adaptação trabalha a questão do roteiro, porque muitas vezes nessas obras assim, as adaptações elas preferem dar muito mais ênfase ao delícia, como o Muriel gosta de falar, Delícia. do que ao roteiro em si, né? Do que o jeito que a obra trabalha. E, cara, é uma obra que é cheia de clichê? É. Porém, se você não prestar atenção em todos os diálogos que tá tendo, você não vai conseguir compreender a obra em sua plenitude. Porque tem coisas que não é jogado na sua cara. É só um diálogo que você acha que é bobo, que você acha que é só uma piada, mas tem muita coisa impressa nele. Por isso, minha nota é 7,5 e a média é 7,5. Olha aí que beleza. Olha. Um 2,7,5, um 7 e um 8. Média 7,5 pra Hataraku Mao-sama. E você, que achou de Hataraku Mao-sama? Fala sua nota pra gente. Deixe suas notas nas redes sociais. Se você quiser deixar aquele comentário grandão melhor aí e tal, pode mandar aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. E claro, se você quiser ser nosso parceiro, quiser nos ajudar ou quiser ouvir as piadas que a gente não pode deixar na edição, é só colar lá no Catarse e catarse.me/MDA. Claro, né? Sempre agradecendo Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loureiro, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês por nos ajudar. Até o próximo episódio. Tchau. Baby, twinkle, twinkle, my little fortune star, you let me